minha gente? Me chamo Tatiana Miller e estou aqui hoje para poder gravar mais um vídeo para o canal Essa Tal Liberdade. Hoje a gente vai falar sobre identidade, então vamos saber o que o Espírito Santo de Deus tem para falar com a gente sobre esse tema. Vamos lá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Eu fui fazer uma retrospectiva do que eu venho falado nesses vídeos, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha nos outros vídeos que já foi falado, eu falei sobre alguns temas que eu percebi que tinha uma certa conexão, né? E ter essa percepção me deu mais certeza de que a condução desse canal é feita pelo Espírito Santo, né? Porque a gente percebe que uma coisa vai dando link à outra, e assim, eu tenho vários momentos que o Espírito Santo fala comigo e eu tento organizar isso de uma melhor forma, né, para que isso venha a fazer sentido na vida de vocês. Então, primeiro a gente falou sobre o controle remoto, que fala muito sobre a gente largar o controle da nossa vida, entregar eles nas mãos de Deus e fazer uma reflexão de que Deus é esse que a gente está falando, de que Deus é esse que a gente serve. O segundo vídeo a gente falou sobre a panela de pressão, que ela fala sobre processos, propósitos, da gente estar no centro da vontade de Deus. Então, você vê que tem uma conexão. A gente saber que Deus é esse que a gente serve, entender que o controle tem que estar nas mãos dele. Depois, a panela de pressão, onde a gente passa por um processo para poder alcançar um propósito. E o terceiro vídeo, a gente falou sobre a natureza humana, que eu até usei o exemplo da minha gatinha, que correu atrás da mariposa. Então, nesse exemplo, a gente consegue entender ali que a gente está separado. A gente, no Éden, quando a gente perde essa conexão com o Senhor, essa nossa natureza, ela sofre uma mutação, né? Então, tudo tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre a identidade. Qual é o recorte que eu vou fazer sobre isso, né? É sobre crises de identidade que a gente tem. E eu fui pensar e refletir sobre o tema, e eu vi que tem muitos documentos que nos dizem quem a gente é. Vocês já pararam para pensar em quantos documentos que a gente tem? Eu fui fazer, né? Eu coloquei tudo assim na minha frente. É certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de casamento. Depois tem sua carteira profissional do conselho da sua profissão, né? Caso você tenha alguma. Então são muitos documentos que a gente tem e a gente fica assim, quem sou eu? A gente fica, oi, tô aqui. Quem sou eu? Eu sou tantas em uma só. No vídeo passado que eu falei sobre a natureza humana, e eu citei no vídeo que eu fui buscar saber o que as pessoas que conviviam comigo, que são essas que nos conhecem de verdade. Tanto que quando eu fui conversar com meu primo sobre o vídeo, ele falou assim, Tati, mas eu não te vejo assim. Eu falei assim, é porque você não me conhece. Quem conhece realmente é quem convive com a gente 24 horas, quem está perto da gente, né? São os nossos familiares. E eu fui buscar, e no vídeo passado vocês vão poder ver que são muitas características, mas a que mais se sobressaía é que eu era muito nervosa, muito temperamental, intempestiva, nervosa. E isso começou, na época, né, começou a me causar uma crise de identidade. Só que depois que eu comecei a compreender o processo de conversão, eu entendi, né, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a dimensão do nosso corpo que se converte é o espírito, porque Deus é espírito. Quando houve o pecado, a separação que foi feita de nós com o Senhor é a separação espiritual, a gente não tem mais a presença dele, né? A nossa alma ela não se converte, o nosso corpo ela não se converte, os nossos hormônios eles não se convertem, as nossas vontades não se convertem, o que se converte é o nosso espírito. E nisso eu comecei a ter uma crise de identidade, porque eu sabia o que era certo e eu não conseguia fazer. Eu sabia o que era correto aos olhos de Deus e eu não conseguia sentir aquilo. Então, quando eu tive essa consciência, eu comecei a ter uma crise de identidade. Entrei num processo de crise. E durante essas minhas experiências com o Espírito Santo, Deus me conduziu a tomar algumas atitudes que me ajudaram a me encontrar, né? Eu quero compartilhar isso aqui com vocês e a gente vai dividir, como sempre, para ficar com uma visualização mais fácil, em 3 pontos. O primeiro ponto é sobre o nosso passado. O nome dele é Visitando o Passado, igual o quadro do Luciano Huck. Não sei se você já conhece esse quadro, onde a produção ela remonta toda um cômodo, uma casa, no que leva a pessoa a voltar lá no lugar
aonde ela vivia e ela começa a sentir as emoções como se ela estivesse realmente naquele lugar. E foi isso que eu fiz. Eu segui essa mesma linha de raciocínio. Eu até pensei, será que um dia eu vou ser parte desse quadro? Eu não imaginava o que eles poderiam querer reproduzir. Nossa, igual! Fui pesquisar materiais, vídeos de psicólogas, né, que falam sobre a identidade do ser humano. E eu me deparei com algumas questões que eu quero compartilhar com vocês aqui. Isso foi um processo meu que eu decidi fazer desse jeito, que eu achei que comigo iria funcionar desse jeito. Então, não sei se com vocês seriam assim, mas comigo foi. O que eu fiz? Eu fui entender como que se dá as emoções dentro da gente e fui visitar meu passado. O que eu fiz? Eu fui pro meu quarto, era um domingo, eu passei 7 horas trancada dentro do quarto, orei, falei assim, Senhor, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender porque em certas situações eu tenho o mesmo comportamento, porque eu não consigo mudar, porque isso é um ciclo vicioso que eu não consigo sair dele de jeito nenhum. Por que eu repito sempre os mesmos erros? Por que eu tenho sempre as mesmas condutas de resolver esse problema aqui, esse problema? Por que eu sinto isso? E o que eu fiz? Eu fui pegar uma caixa de fotos minhas e coloquei em cima da cama as várias fases da minha vida. Eu quando bebê, quando criança, de 3 a 4 a 5 anos, depois de 7 a 10, depois da minha adolescência, depois da minha fase adulta, minha fase mãe, né? Foram diversas fases que eu coloquei ali em cima da cama para poder entender. E eu olhei aquilo ali e comecei a buscar sentimentos que houveram naquelas épocas. Foram 7 horas dentro do quarto, orando e louvando o Senhor, pedindo que o Espírito Santo me trouxesse a memória que precisava ser curado. E eu peguei uma lista e fui listando tudo o que me vinha à memória. Gente, eu lembrei de coisas que aconteceu no recreio, na minha primeira série. Para vocês verem assim, como o Espírito nos faz, né? Nos leva no caminho de volta. E entre outras coisas, e lembrei isso na minha infância, tá? Eu lembrei de olhares que eu recebi de algumas pessoas que me machucaram de uma certa forma. Eu lembrei de falas, né, de respostas de algumas pessoas também que me causaram uma certa rejeição. E eu só fui entender isso com 37 anos hoje, porque eu acredito que quando a gente é criança a gente não consegue administrar esses sentimentos, né? E eu comecei a colocar tudo aquilo ali diante de Deus, fiz uma lista com tudo que eu lembrava e que sentimento que me gerou aquilo ali. Depois que eu identifiquei aquilo, eu fui pesquisar sobre o que era emoção, como a emoção agia no nosso corpo. E eu vi o vídeo de algumas psicólogas, vou falar aqui muito superficialmente, né, porque eu não sou dessa área, mas o que elas explicaram, que um fato acontece com a gente, né? Por exemplo, alguém nos trai, alguém comete alguma injustiça com a gente sofre algum abuso, alguma violência, isso gera na gente um sentimento, isso na fase adulta, tá? Isso na fase adulta, seja um sentimento de dor, um sentimento de medo, um sentimento de rejeição. Esse sentimento, ele acessa uma memória que está guardada lá no seu subconsciente. Né? Você não tem consciência que você está fazendo esse processo, é algo muito rápido, né? Você sofre o ato, esse ato ele gera um sentimento, esse sentimento vai na sua memória e o seu corpo ele responde com uma reação neurobiológica, uma reação física, né? Você começa a sentir palpitação, você começa a sentir sudorese, você começa a sentir raiva. Então, eu quis entender esse processo do sentimento. Isso foi uma verdadeira revolução na minha vida. O ponto 2 identifique a fase da vida que você está. Na nossa vida a gente tem 3 fases. Inclusive eu vi nesse vídeo que estava explicando sobre as emoções que a gente tem fase de construção, fase de desconstrução e fase de reconstrução. Eles até ensinaram um movimento, né? Fase de construção, desconstrução e reconstrução. A reconstrução é sempre algo maior, né? Então você precisa identificar que fase que você está. Porque quando a gente está na infância, a gente tem vários tijolinhos desses sentimentos que vão surgindo, que vão construindo a gente, né? Que vão erguendo esse muro, até chegar numa fase adulta e esse muro é erguido. E às vezes esse muro fica erguido por muito tempo, você não se dá conta que você fica igual um cachorro assim, correndo atrás do próprio rabo. Sabe quando um cachorrinho fica correndo atrás do próprio rabo? É essa sensação que eu tinha.
E eu quis acabar com isso. Eu falei assim, não, hoje eu entendo que eu era uma pessoa separada do Senhor, hoje eu sou uma pessoa reconectada com o Senhor, e isso precisa gerar fruto, isso precisa gerar algo em mim. E eu fui pedir demolição. Aí o Senhor começou a fazer uma verdadeira revolução dentro dos meus sentimentos. Ele começou a desconstruir tudo. Eu entreguei todos aqueles sentimentos de rejeição nas mãos dele, liberei perdão. Né? Tem pessoas que nem sabem que causou isso em mim, mas o Senhor sabe. Eu me ajoelhei no meu quarto e eu liberei perdão e pedi perdão também por muitas coisas que eu tinha feito. Então, a partir desse momento, o Senhor começou a me transformar, a me transformar e a fazer uma reconstrução com bases de princípios do reino dele. Então eu pedi ao Senhor que fizesse toda essa desconstrução em mim para poder algo novo ser reerguido, né? Algo que refletisse realmente quem ele é, porque ele habita dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim e ele precisa ser externado de alguma forma. Indo já para o ponto 3, a gente precisa voltar ao design original de fábrica. Né? O que é esse design original de fábrica? Em Gênesis 1:27, a gente entende ali como nós fomos formados. O Senhor diz que fomos formados à imagem e semelhança dele. Então, isso é um ponto de partida para a gente pensar quem a gente é. Quem a Bíblia diz que eu sou? Quem Deus diz que eu sou? Né? Então, fui buscar na Bíblia. Então, ele me construiu a imagem e semelhança dele, em Gênesis 1. Em Gênesis 3, eu perdi essa identidade. Né? Quando houve o pecado, houve a queda, o coração caído, separação de Deus, eu ainda tenho a semelhança e a imagem dele, porém essa semelhança ela está deturpada, essa semelhança ela tá deformada, ela não está formada do jeito original. E eu preciso voltar ao jeito original de Deus, eu preciso voltar ao início. Né, conforme a gente vai vivendo, quando esses tijolos são colocados na nossa vida, que constroem a nossa personalidade, a nossa formação, a gente vai ficando cada vez mais distante do plano original de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa reconexão com Deus através da fé em Cristo, Ele nos dá a condição de fazer essa volta ao passado, essa volta ao plano original dele. Então, a gente, depois que conhece a Cristo, que tem a fé no sacrifício dele, ele nos liberta, ele nos faz livre do cativeiro, né? Ele nos torna livre da escravidão do pecado. Livre de quê? Livre de mim. Eu não preciso mais viver as minhas vontades. Eu não preciso mais me submeter aos meus desejos de ser uma pessoa como as outras pessoas me diziam que eu era, porque eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo... meu pai, ele é de origem nordestina. E o nordestino sempre teve todas as pessoas diziam que eles têm a característica mais sangue quente, né? A palavra que usavam é ignorante. Essa é a palavra que usavam, que colocavam o rótulo no nordestino assim. E o meu pai é nordestino e sempre diziam isso pra mim. Você é igual ao seu pai. Você é igual ao seu pai. E eu cresci acreditando nisso, que eu era igual ao meu pai. Quando eu me dei conta de que o Senhor me libertaria de toda essa prisão, de que eu não precisaria viver o que as pessoas diziam que eu era, que eu ia viver o que ele diz que eu sou, nossa, minha vida mudou completamente, tem mudado. Hoje em dia, ainda é uma luta para mim, né? Não fazer certas coisas, submeter minha carne ao meu espírito, mas há de chegar um dia em que isso vai ser natural. Porque você já viu algum pé de limão fazer força para não dar limão? Não tem como, né? O espírito que habita em mim, ele vai dar frutos. Então isso vai chegar um dia em que isso vai ser natural. Eu não vou precisar fazer força. Eu não vou precisar fazer força para poder me calar e não ser mais como as pessoas dizem que eu sou. Como o meu temperamento diz que eu sou. Esse temperamento que foi alterado. Por que eu quis falar sobre identidade, gente? Porque eu acredito que existam muitas pessoas que estejam nesse mesmo dilema, que não entendem porque tem a mesma reação há tantos anos da vida, por que não consegue mudar, por que fica nesse ciclo. A gente precisa se conhecer, a gente precisa voltar ao nosso passado, a gente precisa entender o que foi feito da gente lá atrás. O que isso gerou em nós enquanto criança, que a gente levou para a fase adulta e precisa ser desconstruído para ser reconstruído novamente. Então a gente já está chegando aqui no final do vídeo.
E por que eu quis falar sobre identidade? Porque eu acredito que existam muitas pessoas que precisam fazer essa busca ao passado, que precisam se conhecer, que precisam buscar entender os seus sentimentos, entender por que agem de uma forma e não de outra, entender por que agem da mesma forma sempre, repetidamente, não consegue sair desse ciclo. Então, assim, o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor faça com você esse caminho de volta, te traga à memória aquilo que precisa ser mudado e restaurado na sua vida. Tá? Então que esse vídeo possa ser um divisor de águas para você e que tudo que tenha sido falado aqui gere realmente transformação na sua vida. Então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha, curtir o vídeo lá, compartilhar com seus amigos para que essa mensagem possa ser espalhada por aí. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.